Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um boletim em vídeo do Conselho Técnico da FBNB, Associação dos Funcionários do BNB, que completou 40 anos há poucos dias, uma grande conquista, uma história bonita, uma história forte em defesa dos funcionários e funcionárias do BNB. Nós vamos hoje discutir um pouco, inclusive, sobre o Nordeste, essa é a nossa perspectiva. Nós queremos aqui apresentar primeiro um rompimento com a visão tradicional da economia. Boa parte dos economistas tem trabalhado a ideia de que nós devemos aproveitar as chamadas vantagens comparativas do Nordeste. Bem, de onde surgiu esse conceito vantagens comparativas? Ele surge com um economista inglês de origem holandesa e portuguesa, David Ricardo. Em 1815 e 1817, a principal obra dele, Princípios de Economia Política e Tributação. Ricardo apresenta a sua teoria como se fosse uma teoria lógica, uma teoria que ninguém poderia questionar, pois ela apresentava princípios que deveriam ser seguidos universalmente. Mas isso não é verdade. Ricardo era um industrial inglês, aplicador na Bolsa de Londres, uma pessoa voltada inteiramente para os interesses dos capitalistas. Tanto que ele dizia que as camadas trabalhadoras precisavam ser pobres para viverem no limite da miséria, para serem estimuladas a voltar a trabalhar no dia seguinte. Ele defendia que fosse pago por diária, a pessoa fosse paga por diária, recebesse só o alimento e a moradia daquele dia, para que ela voltasse ao trabalho no dia seguinte. Então isso já mostra que a economia que ele propõe não é neutra, não é uma economia para todas as classes, é uma economia de classe social, uma economia política. É a defesa da política necessária para o enriquecimento dos capitalistas industriais, que era a classe dele. Então ele tem esse princípio. E ele também tem um outro princípio. Ele propõe que os outros países fora da Inglaterra não se industrializassem, que esses países se mantivessem produtores de bens agrícolas, ou o que a gente chamaria hoje de commodities, produtos agropecuários e minerais. Esses países poderiam confiar na capacidade industrial inglesa para abastecê-los. Nós sabemos que não é assim. Quem tem o domínio da indústria domina o poder político e militar no mundo. E a Inglaterra demonstrou isso com seu império. Os Estados Unidos demonstram isso com seu império. Hoje, o desespero americano com o crescimento da indústria chinesa, com a dianteira da indústria chinesa, é exatamente por isso, porque sabe que pode perder o posto de poderio mundial. Isso é a teoria do Ricardo. E essa teoria elaborou a ideia de vantagens comparativas. Você deve, na sua economia, se dedicar àquilo em que você já é melhor. Não precisa você ir para outro local. Se você tem boa agricultura, se mantenha na agricultura. Se você extrai minerais muito bem, se mantenha na extração de minerais. Não se industrialize, não precisa se industrializar. Essa teoria dominou o mundo. Aqui no Brasil, até os anos 30, ela era dominante, 1930, ela era a teoria favorita dos senhores latifundiários do café. Ela vai ser combatida a partir de 1930 por um industrial chamado Simonsen, né? E esse industrial não é o Mário Henrique Simonsen, é outro Simonsen. Ele vai defender a industrialização do país. Isso toma uma expressão na América Latina, com o economista argentino Raul Prebisch, com o economista brasileiro Celso Furtado. Esses dois vão defender a industrialização dos países latino-americanos para que eles rompessem um conceito que é o conceito de dependência. Depender de outros países, depender dos produtos industriais de outros países, depender da importação de outros países.
Então, desconfiem daqueles economistas que falarem que o Nordeste precisa aproveitar suas vantagens comparativas. Esse grupo de economistas não está propondo o rompimento da nossa dependência. O Nordeste precisa romper sua dependência. O Nordeste precisa aproveitar suas vantagens, mas não para se manter no mesmo lugar. O Nordeste tem grandes vantagens. E agora eu passo da crítica a uma atitude mais propositiva. Quais são as grandes vantagens do Nordeste e que não são aproveitadas? Ele tem uma população jovem, ele tem ainda uma vantagem demográfica por ter essa população jovem, ele tem um enorme mercado consumidor, ele tem aí grande capacidade no setor de energias renováveis, sol e vento, e correntes marinhas também. Ele tem a capacidade da inventividade cultural. Cultura é um elemento central. De cada R$ 1 investido em cultura no Nordeste, isso gera mais ou menos R$ 2,84 de volta. Ou seja, qual é o negócio, qual é o investimento que rende 184% de lucratividade? Não existe. A cultura é um dos elementos centrais, então nós devemos fortalecer a cultura. Cultura envolve amplas dimensões, como a culinária, as danças, a arte plástica, o teatro, o cinema, né? As expressões populares, a mídia, as mídias digitais, a formação de conteúdos, uma série de elementos. Então, isso é uma vantagem. E nós devemos inverter a matriz de desenvolvimento do Nordeste, que foi uma matriz centrada em torno da ideia de vantagens comparativas. Vamos aproveitar, olha só, vamos aproveitar que a massa das camadas trabalhadoras nordestinas ganha pouco e instalar indústrias, porque essas camadas trabalhadoras ganham pouco, vão fornecer altos lucros para os setores industriais, e aí vocês venham se instalar no Nordeste para manter esses salários baixos. A vantagem comparativa era manter o salário das pessoas esmagado e proporcionar uma alta acumulação de dinheiro e capital nos setores mais ricos. Por isso nós produzimos sociedades nordestinas tão desiguais, com bilionários, ao mesmo tempo que cerca de 40% em média da população está na pobreza ou na miséria. Nós precisamos romper isso. Precisamos romper essa ideia de que o baixo salário é uma vantagem comparativa. Se os salários são melhores, a capacidade de consumo das pessoas cresce. Quando a capacidade de consumo das pessoas cresce, o mercado cresce. E isso é um atrativo, um atrator, vamos dizer assim, de indústrias para o Nordeste. A nossa vantagem comparativa não é o baixo salário. Esse é o elemento que precisa ser rompido, que nós precisamos ultrapassar. Nós não podemos seguir David Ricardo, como falei no início do vídeo, nesse aspecto. Nós devemos superar isso que eu chamo de uma desvantagem comparativa. Nós precisamos de pessoas de salários mais altos, pessoas que tenham capacidade de consumo. E para isso, nós precisamos de um amplo processo de redistribuição das terras. O Nordeste é semiárido, mas nós temos grande capacidade orgânica em lixões e aterros sanitários, enorme quantidade de matéria orgânica despejada diariamente nesses locais. Essa matéria orgânica pode ser transformada através de compostagem de minhocários, pode ser transformada no solo mais rico que existe, que é o humus. Então nós temos solo, nós podemos produzir solo, nós podemos distribuir as terras, as pessoas podem receber esse solo mais rico, elas podem ter mecanismos de armazenamento de água que superam até os períodos de escassez hídrica, as secas. Nós temos vento e sol,
que podem fornecer energia para essas pequenas unidades produtivas. O nosso modelo energético está construído para ser benéfico aos bilionários. Você tem uma grande empresa de produção de energia eólica. Não, nós precisamos de módulos de energia eólica nas comunidades, nas cidades, que tornem as pessoas independentes. Imaginem essas pessoas não precisarem pagar energia elétrica. Sobra dinheiro para o consumo, sobra dinheiro para a expansão do mercado. O Nordeste tem imensas potencialidades. Ele precisa recuperar sua flora, proteger sua fauna, proteger os recursos hídricos. Não basta fazer açude, tem que proteger os riachos e os olhos d'água, né? As pequenas fontes. Ele precisa recuperar sua flora. Nós precisamos nos preparar para o aquecimento global, nós precisamos reduzir a incidência solar nas cidades, melhorar a vida das pessoas nas cidades. Cada 0,5% de aumento da cobertura florestal na cidade significa a redução de 1 grau, em média, na temperatura. Então, você ter mais árvores na cidade, você reduz a temperatura. Ao reduzir a temperatura, você reduz o uso de energia elétrica, ventiladores, ar-condicionados. Você melhora a saúde respiratória das pessoas, você melhora a saúde psíquica das pessoas, porque a árvore faz bem à psicologia das pessoas. O Nordeste tem um imenso potencial. O Banco do Nordeste tem uma enorme tarefa e obrigação. Uma obrigação que não deve ser mais com os bilionários, mas deve ser uma obrigação com a população nordestina. Obrigado. Complementando o boletim do Conselho Técnico da FBNB, nós sempre temos dicas de leitura. Essa semana quero indicar 2 livros para a gente pensar o Brasil. Um é a obra de Inácio Rangel, Obras Escolhidas, volume 1 e volume 2, da editora Contraponto. Inácio Rangel foi um economista que pensou o desenvolvimento brasileiro, um economista que pensou a planificação brasileira, o modo do Brasil sair de uma estrutura agrária para uma estrutura industrial, uma industrialização. Inácio Rangel foi central no pensar desse planejamento brasileiro, planejamento econômico brasileiro. Precisamos hoje retomar a ideia de planejamento econômico brasileiro. O conceito de que o mercado resolve tudo é insuficiente e, na verdade, leva a grandes distorções e crises. Então, recomendo Inácio Rangel, da editora Contraponto, Obras Escolhidas, volumes 1 e 2. E o outro livro se chama Construtores da Nação, de Cairu a Melchior. Paulo Roberto Almeida, um economista, um diplomata que pega esses que pensaram o Brasil, Visconde de Cairu, José Bonifácio, até Melchior, Guilherme Melchior, esses intelectuais. É uma obra interessante, não concordo totalmente com ela, ele esqueceu muita gente, sabe? Desses grandes construtores da nação. Ele tem uma visão mais conservadora e acabou escolhendo certos pensadores mais próximos do que ele concorda. Mas nós não podemos ler só o que a gente concorda, né? A gente tem que ver também. E é uma obra rica com informações sobre esses construtores da nação. Também recomendo. Um abraço.